presente. Ele nos dá a bendita segurança. Ele resolve qualquer problema e nos livra do mal. Olha o que Jesus diz lá pra gente, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui, quinta-feira, 13 de Abib do ano 31. Estamos nessa jornada gostosa, analisando a última semana de Jesus na Terra, seus ensinamentos e as implicações de seus ensinamentos. Tem um texto curioso no Evangelho de João que diz o seguinte: se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, não haveria livro no mundo que coubesse. A princípio parece uma citação hiperbólica, né? Um exagero. Mas na verdade eu fico imaginando que talvez o João estivesse falando o seguinte: as nuances de cada palavra, cada atitude de Jesus, realmente nós nunca iríamos deixar de ter novas coisas, né? Não haveria livro no mundo que coubesse, porque o alcance de uma parábola, de um ensinamento, né? Todo o contexto dela realmente teria muita coisa para a gente estudar e para a gente escrever. Pois bem, estamos aqui na quinta-feira, 13 de Abib, e vamos falar hoje sobre a Páscoa, né? Pechá, na verdade, Páscoa antecipada. Quinta-feira, 13 de Abib. Mas antes, como sempre, vamos orar ao nosso Deus? Ok. Santo de Israel, nós te agradecemos por estarmos vivos e te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Bíblia. E muito obrigado porque podemos, ainda em liberdade de consciência, ainda em liberdade de crer como quisermos, examinar a Bíblia, discuti-la e chegar a conclusões maravilhosas. Que essas conclusões, Senhor, sejam dentro do contexto e da linha geral de cada ensinamento, de cada doutrina que a Bíblia tem. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Quinta-feira, 13 de Abib, Páscoa antecipada. A palavra Páscoa, falando a grosso modo aqui, é pechá, que significa passar por cima. A gente às vezes vê outros significados, né? As pessoas dizerem que significa mudança, significa transição, significa libertação. Mas na verdade é passar por cima, é uma referência ao anjo que veio matar os primogênitos dos egípcios, e na casa onde havia sido aplicado sangue, nos umbrais e nas vergas, então o anjo passava por cima. E foi essa a orientação que Deus deu ao seu povo: vocês vão matar o cordeiro que apontava para Jesus, né? E o sangue dele vai ser colocado nas portas, e quando o anjo passar, toda aquela porta que mora um primogênito e o sangue estiver, o anjo passa direto. A gente não tem informações detalhadas, não é? Mas eu imagino que alguns egípcios que gostavam dos hebreus e acreditavam no Deus dos hebreus devem ter feito isso e devem ter sido salvos. A prova disso talvez seja um verso lá em Êxodo, no capítulo 12 ali, que uma gente fina, utilizando a expressão bíblica, saiu também com o povo de Israel rumo ao deserto, saiu do Egito, né? Então muitos egípcios talvez tenham feito isso. Não sabemos de nenhum israelita que não tenha feito, mas se ele não fez, o seu primogênito morreu também, porque foi isso que aconteceu naquela noite na terra do Egito. Passar por cima, o anjo passava por cima e não matava o primogênito. Mas vamos lá. Por que é Páscoa antecipada? Eu vou contar para vocês já com o apoio da Bíblia. Mateus 26, verso 17 ao 19. Mateus 26, 17 ao 19. E eu quero dizer, eu quero repetir o que disse aqui ontem, antes de ontem, é que se porventura os temas têm sido assim bastante carregados de versos e de conceitos diferentes do que muita gente tinha até agora, de Bíblia, de Semana Santa, de Páscoa, de Jesus, de judeu, se tiver,
eu espero que isso provoque em você o desejo de conhecer muito mais. Conheça. Pode conhecer, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheço muita gente que por muito tempo ficou preso a dogmas, a ensinamentos, a conceitos que não eram da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entrou, a luz brilhou. Foi como se você dissesse pela segunda vez: haja luz. E aí a pessoa largou tudo isso aí e veio para onde está a opinião da Bíblia. E isso é interessante. Mateus 26, 17 ao 19. Ok? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Antes de entrar no tema propriamente dito que eu queria discutir, eu queria lembrar mais um detalhe aqui. O meu tempo está próximo. Nós lemos isso na palestra, no estudo de antes de ontem, Jesus falando sobre o tempo de ontem também e agora de hoje, comprovando aquilo que eu já disse a vocês, né? A história é o grande palco onde Deus atua e o tempo é o teatro, né? Portanto, voltando ao texto aqui, chegou o dia da festa dos pães asmos, é quinta-feira, 13 de Abib. No entanto, a Bíblia diz que a Páscoa deveria ser celebrada no dia 14 de Abib, porque ao mesmo tempo que começava a Páscoa, na noite do dia 14, então o dia 15 já seguia o primeiro dia da festa de pães asmos, que durava uma semana. No entanto, nós estamos aqui na quinta-feira, 13 de Abib, e fica parecendo uma contradição, né, com tudo que já vimos antes aqui, mas eu queria lhe dar uma explicação bastante interessante. Veja, em Jerusalém, no dia da Páscoa, principalmente, a cidade ficava apinhada, e os próprios judeus tomaram a decisão que, da mesma forma que quem não celebrasse a Páscoa em 14 de Abib poderia fazer no outro mês, se algum problema de ordem maior, né, uma doença ou qualquer outra coisa, viesse limitar um judeu, ou por estar viajando, a não celebrar a Páscoa em 14 de Abib, a própria Escritura provê a possibilidade de um mês depois fazerem isso. Isso foi feito quando eles voltaram do cativeiro babilônico, por exemplo. Mas um outro detalhe é o seguinte: para que ficasse espaço, a fim de que os moradores de Jerusalém pudessem fazer tranquilo as suas Páscoas, aqueles que fossem visitantes, que viessem de fora, né, que não fosse reconhecido como morador de Jerusalém, poderia fazê-lo um dia antes, para não tumultuar no outro dia, que seria o dia verdadeiro da Páscoa para os judeus locais. E Jesus foi considerado como sendo um forasteiro. Aliás, Cristo foi considerado como sendo forasteiro desde quando veio nascer. Não havia lugar para ele na estrebaria, nos hotéis, nas pensões, nas pousadas, e ele teve que nascer na estrebaria, né? Ele sempre foi considerado assim. Os judeus, quando se referiam a ele no início do seu ministério, era como uma pessoa estranha, especialmente porque ele não participou, não foi educado na sinagoga, né, no ensino normal dos judeus, porque Jesus teve uma vida diferenciada, então terminou sendo um estranho, a ponto dos judeus dizerem numa discussão com ele: nós sabemos quem é Abraão, agora você quem é, de onde você vem, entendeu? Então, por causa disso também. Aí, naquele dia, foi celebrado a Páscoa deles aqui, na quinta-feira. A prova é que na quinta-feira, depois da Páscoa, foram para o Getsemane. Do Getsemane ele foi preso e manietado. Na sexta-feira foi julgado durante a noite, no início da manhã, e morreu na sexta-feira pascal, né? E aí é o outro ponto. Era para que se desse cumprimento ao fato de que o Cordeiro morria no dia da Páscoa. Por isso que ele celebrou. Até isso foi tudo planejado, providenciado, né? A providência divina organizou tudo para que isso fosse possível e então Jesus pudesse morrer no dia da Páscoa mesmo, tendo ele mesmo como judeu já comemorado, já feito a sua Páscoa com seus discípulos. Então os discípulos vão adiante e o verso aqui diz que Jesus falou assim: você vai encontrar um homem e diga a ele
que o mestre mandou dizer que quer comer a Páscoa lá na casa dele, quer celebrar a Páscoa com seus discípulos lá. Os moradores de Jerusalém já deixavam um cômodo de suas casas reservado exatamente para esse tipo de visita. Por isso não há aqui nenhum pedido, nenhuma solicitação formal, entendeu? Nenhum protocolo é feito, porque já era um costume entre aquelas pessoas fazerem esse tipo de coisa. E aí as pessoas disponibilizavam. No caso aqui da Páscoa de Jesus, dessa última, a Bíblia chama de cenáculo, né? Um local espaçoso, uma sala onde eles puderam realizar essa Páscoa, um dia antecipado. Eram visitantes. Deixa eu rapidamente falar para vocês sobre as festas do templo, como elas se aplicavam a Jesus, uma vez que nós já vimos os móveis do templo e o próprio santuário, como é que ele apontava para Jesus. E aí a gente volta para a Páscoa novamente, que é o foco do nosso tema, nessa quinta-feira, 13 de Abib, do ano 31 de nossa era. 14 de Abib foi o dia em que as hostes de Israel saíram de lá do Egito. Depois que mataram o cordeiro sem quebrar nenhum osso, igual Jesus Cristo, que morto, pendurado, não foi-lhes quebrada as pernas. O texto bíblico revela que os judeus, querendo apressar a morte dos que estavam na cruz, eram 3, Jesus e 2 malfeitores, então eles pediram aos soldados para quebrar as pernas. Até porque a morte de crucifixão não acontecia, e amanhã eu quero falar sobre isso. Jesus foi crucificado ou morreu numa estaca, como alguns imaginam. Amanhã eu quero tratar um pouco desse assunto. Pois bem, a morte de crucifixão era uma morte lenta. O condenado era, após ser pregado pelos pulsos, considerado pelos judeus como mãos, até o antebraço, né? Por isso que diz que suas mãos foram cravadas e feridas, ou amarrados então ao patíbulo, que é essa parte transversal da cruz, pregados também com cravos em seus pés, ficava difícil de respirar, né? Ele falava, se você observar, amanhã eu quero tratar disso, as frases que Jesus falava eram frases curtinhas em função porque estava sufocado, né, a respiração, e ele ficava ali agonizando. A história registra casos de malfeitores, de condenados que ficaram uma semana inteira, ou até um pouco mais, pendurado, até que o sangue que escorria dos açoites começavam a apodrecer a carne ali e as aves de rapina vinham bicar. Ele ficava exposto ali no calor do Oriente Médio durante o dia e na geada que caía durante a noite, né? Então por isso os judeus mandaram quebrar as pernas, mas quando eles chegaram à perna de Jesus, Jesus já estava morto, não havia necessidade. Um soldado romano enfiou uma lança no seu lado e aí saiu água e sangue e eles concluíram, morreu. Não tem por que quebrar as pernas. E até isso cumpre a profecia que diz que nenhum osso seria quebrado do Salvador. Porque ele simbolizava o cordeiro, que era comido sem ter sido quebrado os seus ossos também, né? Comido assado com ervas amargas. Quando você vai para a Bíblia, no primeiro mês, que é esse mês aí de Abib, o mês religioso dos judeus, você tem 14 de Abib, era Páscoa, celebrada à noite, à noitinha. Dia 15, a festa dos pães asmos, era o primeiro dia dessa festa, e ela demorava 7 dias. 7 dias. A gente fala 8, né? Não estou rindo do dia que está começando. Até porque nossa linguagem é, daqui a 8 dias eu volto aqui novamente. Então vamos nos orientar por aí. Primeiro dia da festa de pães asmos era o dia 15 de Abib. E esse dia era um feriado nacional, chamado pelos judeus sábado. Porque sábado significa cessação. Ninguém fazia nada. Era um sábado dedicado a essa cerimônia, portanto, sábado cerimonial. Ok? Tinha data marcada para eles se acabarem, quando Jesus morresse na cruz, porque tudo apontava para lá. O cordeiro pascal da Páscoa, dia 14, era Jesus. Os pães asmos comidos durante a semana inteira, Jesus o pão da vida. Asmo é porque é sem fermento, e Jesus é sem pecado. Entenderam? Depois, no dia 16... prestem atenção, dia 14 nós temos a noitinha, celebração da Páscoa, era comido o cordeiro com ervas amargas. Dia 15 começavam os pães asmos, a partir daí uma semana inteira comendo pão asmo, sem fermento. E dia 16 era o dia da festa das primícias. O que eram as primícias? Os primeiros grãos de cevada, de trigo, eram trazidos para o santuário. Quem vinha celebrar a Páscoa já trazia os molhos de trigo, e quando chegavam ali,
eram as primícias, as primeiras espigas, significando que aquilo que é primeiro em nossa vida, a gente dedica para Deus. Só abrindo parênteses, você quer ser abençoado? Põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Faz esse teste, é Ele mesmo que manda testar, faça a prova de mim. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Põe Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quando você se acorda, primeira hora do dia, se dedica a uma conversa com Ele, a um diálogo. Você ler a Bíblia, é Deus falando com você. Você ora, é você falando com Deus. Você recebe a influência do Espírito Santo para sair e enfrentar o mundo lá fora. Aí você vai ver o que é bênção. Você quer bênção? Põe Deus em primeiro lugar na sua vida, nas suas finanças, na sua empresa, na sua família. Ok? Então os judeus faziam isso. Quando entregavam o molho da primeira colheita, o sacerdote pegava esse molho aí e fazia isso aqui, ó. Era oferta movida perante o Senhor. Era como se eles estivessem dizendo: Senhor, trouxemos o primeiro para ti. Entenderam? Era a festa das primícias. Isso acontecia no caso aí, no domingo. Interessante que, como aquele sábado era um sábado que estava dentro da semana dos pães asmos, chamado de sábado pascal, Lucas, falando desse sábado, diz assim, ó: os judeus pediram a Pilatos para quebrar as pernas dos malfeitores ali de Jesus, que havia sido crucificado, porque no outro dia era grande aquele dia de sábado. Essa expressão grande quer dizer que, além de ser um sábado cerimonial, tá? 15 pães asmos, era um feriado, era também um dia de sábado, o 7º dia da semana. Por coincidir no calendário do sábado cerimonial de pães asmos, o primeiro, ser exatamente no sábado, 7º dia da semana, Lucas usa a expressão: era grande aquele dia de sábado. Você entendeu? Não tinha, era inócuo Lucas dizer isso, porque todo sábado era grande para os judeus, como deve ser para aqueles que seguem a lei de Deus. Entenderam? Mas era grande porque ao mesmo tempo acontecia o primeiro sábado dos pães asmos e o 7º dia da semana. Você entendeu? Então, a festa das primícias era no domingo de manhã. Está entendendo? Para e pensa comigo como tudo isso apontava para Jesus. Jesus, o Cordeiro Pascal, foi morto na sexta-feira. Observe, na sexta-feira ele morreu, o Cordeiro Pascal. No sábado começou os pães asmos. A sua morte começa a alimentar, é o pão que nos alimenta, sem fermento, aquele que não pecou. E no domingo ele ressuscita bem cedo. O sacerdote movia os primeiros grãos lá, as primeiras espigas de trigo e de cevada perante o altar, perante o Senhor, e Jesus ressuscitava. O Evangelho de Mateus diz que quando ele morreu, um terremoto que deu na hora da sua morte abriu as sepulturas. E muitos santos que dormiam saíram de lá na ressurreição. Não saíram no dia da morte, na sexta-feira. Quando Cristo ressuscitou no domingo de manhã, a Bíblia diz que muitos mortos saíram de lá com eles e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu quero que você pense nessa cena comigo. Eu estou antecipando isso aqui, porque faz parte da explicação que eu quero dar sobre as primícias. Aquelas pessoas ressuscitaram com Jesus, um grupo especial, e apareceram na cidade, talvez convencendo muitas pessoas que estavam ali na hora da crucifixão de que aquele que havia morrido era o Cristo de Deus, era o Messias prometido. Imaginem vocês, essas pessoas se ressuscitam, tá? Não resta dúvida para quem está olhando para elas, que estavam ressurretas, e dizendo: olha, essa mentira que está sendo contada por aí, de que os soldados foram lá, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus do túmulo, né, como Caifás havia dito a Pilatos, bota lá um grupo de soldados fortes, porque os discípulos podem roubar e dizer que ele ressuscitou. E aí vai ser pior. O embuste vai ser pior, disse Caifás, né? E aí Jesus, ao ressuscitar, traz esse grupo que entra na cidade de Jerusalém e aparecem muitas pessoas desfazendo aquilo que Caifás e Pilatos haviam feito. Vocês entenderam? Aí esse grupo de pessoas que ressuscitou com Jesus, sabe o que aconteceu? Para e junta as peças e pensa comigo aqui. Jesus ressuscitou, a mulher Maria estava lá no túmulo, nesse caso Maria Madalena, ela aí foi adorar, ele falou: não me detenhas, eu não subi ao Pai. E aí Jesus sobe ao céu e leva esse grupo que ressuscitou como sendo as primícias para movê-lo perante o Senhor no santuário celestial. Olha o simbolismo, o tipo encontrando o seu antítipo. Aí, no outro fim de semana, 8 dias de festa, nós tínhamos o último dia da festa dos pães asmos. Era outro sábado cerimonial, ninguém fazia nada.
Você entendeu? Pois bem, só que 50 dias após a oferta do molho movido, aquele domingo lá, 50 dias depois, tinha Pentecostes, que caía no dia 6 de Sivan, que é o terceiro mês do calendário sagrado de Israel. Por isso que é Pentecostes, 50, vem de Penta 5, Pentecostes, 50 dias após o primeiro domingo da Páscoa, o dia das primícias, 50 dias depois, acontecia a festa de Pentecostes, os judeus vinham de todos os cantos, lotavam Jerusalém de novo para a festa do Pentecostes. O que aconteceu 50 dias depois que Jesus ressuscitou? Estão lembrados? Veja, depois do encontro com Maria Madalena, que ele sobe ao céu, ele volta. Atos diz que ele passou 40 dias com os apóstolos. Depois disso, agora eu estou indo embora definitivamente. Vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. O que aconteceu? 10 dias depois era o dia de Pentecostes. Se você contar a festa das primícias 40, vai sobrar 10. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos ali. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. E então, eles receberam o Espírito Santo como se fossem línguas de fogo, um vento impetuoso. Era a inauguração de uma nova era no cristianismo, na igreja cristã, recém-começada. E aí o Espírito Santo repousa sobre aqueles homens e eles saem a pregar a mensagem de Cristo. Eles saem a convencer as pessoas que estavam ali para a festa de Pentecostes, judeus vindo de pelo menos 13 lugares diferentes, como cita o texto de Atos, capítulo 3, do Ponto, da Galácia, da Bitínia, da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, de vários lugares. Eles corriam para ali para adorar. Afinal, era 50 dias depois da Páscoa. Era a festa de Pentecostes. Judeus de vários lugares vinham para ali. O Espírito Santo desceu. E quando os apóstolos começaram a pregar, convenceram muitas pessoas de que Jesus era o Cristo, era o Messias que havia sido morto. E aí o que aconteceu? O livro de Atos narra que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas em um só dia. O que isso significa? No dia de Pentecostes, quando o povo voltava, se no dia das primícias eles haviam colhido os primeiros grãos, então daqui a 50 dias a colheita estava pronta para passar a foice e o grão estava maduro na espiga. Ou seja, a colheita era grande. A mesma coisa aconteceu 50 dias depois, na festa de Pentecostes, a colheita de almas para Deus. A pregação do Evangelho de que Jesus havia morrido em favor dos homens e que ele era o Messias, começou a incorporar, começou a tomar corpo, e as pessoas que ouviam iam se convertendo a Deus. E aí se cumpre a festa de Pentecostes. Dá para você imaginar o cumprimento das festas todas, encontrando agora o tipo, encontrando o seu antítipo? Pois bem, aí o tempo passa, no sétimo mês, que é o mês de Tísio do calendário religioso, entre setembro e outubro, nosso, aqui no Brasil, acontece o sonido de trombetas. No dia 1º do sétimo mês de Tísio, nós temos o sonido de trombetas. Os levitas passavam por todas as fronteiras de Israel, toda a terra, toda a cidade, tocando as trombetas, como se fosse um aviso dizendo, daqui a 10 dias é o dia da expiação. O dia de sonido de trombetas também era um feriado, para que o povo parasse, para que o povo ficasse em casa também, e pudesse ouvir os sacerdotes e os levitas passando e avisando, daqui a 10 dias é o dia da expiação. O sonido de trombetas é também, profeticamente falando, a profecia que deveria antecipar o dia da expiação que estaria para acontecer no futuro, do ponto de vista profético. Entendeu? Ou seja, aponta para o fim. Quando você lê o livro do Apocalipse, você lê ali as 7 trombetas. São acontecimentos políticos e religiosos que avisam o mundo que daqui a pouco o juízo iria começar. Olha que interessante. E aí no dia 10 desse mesmo mês nós tínhamos o dia da expiação. Era um dia de juízo. Outro sábado cerimonial. Parava tudo, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Cessava. Por isso que era chamado de sábado cerimonial. Aí tinha a festa do dia da expiação, que era, por dizer assim, a coroa das festas dos judeus. E eu quero, é claro, depois voltar a tocar só nela, só nesse assunto, porque ele é por demais importante. Passada a festa dos tabernáculos, da expiação, ninguém voltava para casa. Porque no dia 15 desse mesmo mês, daqui a 5 dias, nós tínhamos a festa dos tabernáculos, que durava mais 8 dias. Dia 15 era outro sábado cerimonial, todo mundo armava suas tendas, fazia tenda de ramo, para celebrar o tempo que habitou de tenda na transição entre o Egito e Canaã, e havia uma alegria entre eles, 7 dias morando nas tendas. E essa festa também aponta para o futuro. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai armar sua tenda aqui.
Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que ele vai morar conosco. Então ela aponta para o futuro, para a festa, depois do dia da expiação, depois que os pecados forem cancelados, depois que o problema do pecado era resolvido. 2 bodes no dia da expiação existia, um para o Senhor e outro para Azazel. O bode que era para o Senhor morria, simbolizando Jesus Cristo. O de Azazel era enviado para o deserto a morrer de fome, simbolizando o diabo, o originador do pecado. Entenderam? Então, passado isso aí, nós vinha agora a festa dos tabernáculos. A alegria tomava de conta, porque o Senhor salvou o seu povo. Durava 7 dias. No dia 22 de Tisri, terminava. Era mais um feriado nacional e fechava, então, o ano religioso dos judeus. Não é interessante? Não é palpitante esse assunto? Agora, eu quero que você volte aí para Lucas. Vá para Lucas, capítulo 22, versos 14 e 15. Vamos dar uma folheada para diante um pouco. Marcos, falando sobre isso, diz que eles comeram essa Páscoa no entardecer. Já ia chegando à noite, né, daquela quinta-feira, 13 de Abib, quando eles comeram. Lucas 22, 14 e 15. Você está com esse texto? Ele é bastante interessante, porque diz assim, olha: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Se ligue nessa declaração de Jesus: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Ora, ele havia comido várias Páscoas com a sua família, com Maria, com José, enquanto era virgem, com Maria, a sua mãe. Agora, 2 anteriores, ou 3 pelo menos, com os discípulos, né, os que o seguiam de mais perto, e agora na última ele fala assim: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa. Por que Jesus estava desejando ansiosamente comer essa Páscoa? Por vários motivos. Um deles era que era a última que prefigurava o seu sacrifício. No outro dia, ele morreria como cordeiro pascal. E a partir daí, as cerimônias, inclusive a da Páscoa, perdia a sua validade como ordenança, como um mandamento. Você percebe? Por isso que ele falou isso. Olha o verso 19 e 20. Você leu o verso 14 e 15, agora o 19 e 20. Olha o que ele fez. Depois que comeram a Páscoa, lembre-se, a Páscoa era comer um carneiro assado, cujos ossos não fossem quebrados, perfeito carneiro, de no máximo 1 ano, com ervas amargas, lembrando o amargor da escravidão no Egito. Entendam? Terminada aquela parte ali, olha aí o que aconteceu, verso 19 e 20. Terminou a Páscoa, eles comeram o carneiro. Isso aí você pode verificar entre os versos 14 até o 18, tá? E aí diz assim: e tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse-lhes: esse é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus tomou um pão. Lembre-se, era pão asmo. Era a quinta-feira, a Páscoa antecipada dos visitantes e de Jesus. Ele pegou o pão que tinha sobre a mesa, que era costume, toda refeição tinha um pão, e naquela data pão asmo. Deu a cada um dos seus discípulos um pedaço, ou algumas tradições dizem que ele entregou um pão e cada um foi tirando o seu pedaço, não importa. Era um pão asmo, e ele pegou o pão e disse: olha, depois que ele deu graça, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ou seja, vocês vão comer isso aqui, comemorando, se lembrando de mim. Olha que interessante. Verso 19. Semelhantemente, depois de cear, quando eles comeram o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus pegou então um cálice, certamente feito de barro, né, como eram os recipientes daquela época. Tomou o cálice onde tinha o puro suco de uva, e ele disse: esse cálice aqui é o meu sangue que vai ser derramado em favor de vós. Notem, isso não é transubstanciação. Mesmo ele orando, a oração sendo feita por ele, o vinho, o suco de uva, não transformou-se em sangue literalmente. E nem o pão transformou-se literalmente no seu corpo. Não. Ele mesmo disse: fazei isto em memória de mim. E a igreja cristã, depois disso, começou a fazer isso como um memorial e como um símbolo do que Jesus fez em nosso favor. Ok? Não é transubstanciação. Não temos a garantia bíblica de que isso aconteceu. Mesmo Jesus tendo dito em um dos seus sermões: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. É uma simbologia para ilustrar que quem come, quem aceita
a carne e o sangue, quem aceita a morte de Jesus, de que morreu no seu lugar, lhe substituindo, esse tem a vida eterna. É isso que o simbolismo significa. Jesus então estabelece com isso, senhores, aquilo que nós chamamos até hoje de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Vamos lá? Carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Ok? A igreja cristã deu prosseguimento a essa cerimônia durante todo o tempo e até hoje o faz. No capítulo 11, o apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, dos versos 23 ao 26, 1 Coríntios 11, 23 ao 26, diz assim: vejam, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, de que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo falando aqui anos depois dessa experiência da quinta-feira. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo está alinhado com a mesma expressão que Lucas usa. Entenderam? Verso 25. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o bebedes em memória de mim. E aí fechou, Paulo fecha, dizendo, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia, então, tem dois significados, um passado e um futuro. Lembra uma coisa passada e foca uma coisa futura. Todas as vezes, ele disse aqui, que vocês comerem esse pão sem fermento e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Então está falando de um evento passado, ok? Até que ele venha, ou seja, no futuro. Portanto, por que praticamos até hoje a ceia do Senhor? Porque ele ainda não veio. Se alguém pratica a ceia do Senhor e diz por algum motivo que ele já veio, está totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Você entendeu? Está percebendo isso? Foi isso que aconteceu. Meu querido, quando terminou aquela ceia, Jesus então substitui a Páscoa dos judeus pela Santa Ceia. Nós não comemoramos Páscoa. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 5:7, 1 Coríntios, que Jesus é a nossa Páscoa. E o que ele fez, substituindo a Páscoa, foi a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que é o que a gente pratica sempre. Você entendeu bem? Nós aproveitamos esse momento, aproveitamos o momento em que a cristandade está voltada para tudo isso, para que o sangue e o corpo de Jesus, em seus simbolismos, possam fazer as pessoas entenderem que é preciso aceitar isso que foi feito, para que tenham a vida eterna. Você percebe? Não é uma comemoração. Nota isso? Percebeu isso? Pois bem, quando terminaram aquela ceia, Jesus cantou um hino, diz a Bíblia, saíram com o discípulo para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras tinha um cantinho especial chamado Getsemane, que significa lugar onde pisa as azeitonas. Ok? Getsemane. Jesus foi para lá, e quando chegou ali, deixou 9 discípulos, levou 3, um pouquinho mais adiante com ele, Pedro, Tiago e João, e disse: fiquem aqui, que eu vou orar ali, daqui a pouco eu estou de volta. E naquela oração, Jesus dizia: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, já estava pesando no coração de Jesus os pecados da humanidade inteira. Você entendeu? O Jesus, homem e divino, ao mesmo tempo, com as duas naturezas, agora sentia o peso do pecado da humanidade inteira. O texto diz que em Jesus ocorreu um fenômeno dificílimo de acontecer em qualquer ser humano. Não sei se a ciência ou a história ou a própria arqueologia tenha registrado em outra ocasião alguém que tenha tido hematidose. Hematidose é suor sanguinolento. A dor, a angústia foi tão grande que o suor que ele suou gotas de sangue. Não vemos isso em nenhuma outra publicação a não ser na Bíblia. Pense, por favor, nas suas mentiras e nas minhas, nas nossas mentiras. Pense nos assassinatos que já aconteceram nesse mundo, nos furtos, nos roubos, nos assaltos, desde Caim até a última pessoa que você conseguir pensar, de todos os homens da terra. Pense nos irmãos cravinhos, contratados para matar a família Richthofen. Pense nos terroristas da Al-Qaeda. Pense nas mortes causadas pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e por todas as guerras que já aconteceram. Pense nos pecados dos políticos de Brasília. Pense em Adolf Hitler e no Holocausto. Pense no Carnaval, com tudo aquilo que ele traz de mal para o ser humano, inclusive com pessoas vestidas de Jesus Cristo profanando o santo nome
do Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu em nosso lugar. E quando eu digo que ele morreu em nosso lugar e que ele veio aqui, eu quero dizer que Jesus, quando esteve aqui, não colocou em xeque apenas a sua vida. Ele colocou também a sua divindade, porque ele não poderia errar, ele não poderia pecar. Pense nas covardias que nós, eu e você e a humanidade inteira já praticou. Pense nas falsidades, nas feitiçarias, nos adultérios, na arrogância. Pense em tudo aquilo que é mal nesse mundo. Tudo isso pesou no coração de Jesus e causou uma ruptura no seu coração. E isso começou ali no Getsemane. Ele ali começava a sentir o peso da morte eterna. Não é da morte comum, que eu e você podemos morrer a qualquer hora. Não, é da morte eterna. A separação do homem de Deus e finalmente a destruição eterna. Pensa nisso. Foram esses pecados, foram tudo isso que fez o Senhor Jesus orar, dizendo: passa de mim este cálice, mas se não for possível que isso aconteça, que seja feita a tua vontade. Meu querido amigo, o mesmo Deus que ouviu essa oração de Jesus e não fez nada, porque era preciso que nele repousasse os meus e os teus pecados, esse mesmo Deus continua vivo, existe e olha para você nessa noite, esperando a sua oração, para dizer: eu vou atender os seus pedidos por causa do que aconteceu naquela semana em Jerusalém, naquela noite no Getsemane, naquela tarde na cruz do Calvário. Que sua oração seja: eu te quero para a minha vida. Não tem como eu não me apaixonar por um amor tão verdadeiro. Não tem como eu não acreditar de que a salvação está batendo em minha porta. E apaixonado por Jesus, agarrado nele, desejoso de viver com ele e por ele, viver o resto de sua vida até que ele volte e tome a ceia do Senhor com ele no reino do seu Pai, pois assim ele prometeu. Vamos orar? Você tomou essa decisão? Você está certo disso? Eu imagino, não tem como tomar outra decisão. O caminho é esse. Então, eu digo a você: recebe Cristo em tua vida e vamos tocar para frente com novidade de vida. Cristo, a nossa Páscoa. Não vamos viver a vida com o fermento da maldade, nem com o fermento do pecado, mas sim com Jesus como a nossa Páscoa. Oremos, feche seus olhos. Querido Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por todos nós. E por aquela agonia lá no Getsemane, porque ali os pesos dos meus pecados, tudo de ruim, as mazelas que eu fiz e que ainda vou fazer, estão ali rompendo o coração do meu mestre e fazendo soar gotas de sangue. Por mim e pelos meus telespectadores, eu te agradeço em nome de Jesus. Você tem agora um testemunho, mais um testemunho, com o título Pausa. Não deixe de assistir e nos encontraremos amanhã.
Oi. Tchau, meu amorzinho. Até segunda, viu? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, Duda. Beijo, até segunda. Tchau. E como foi seu dia na escola, meu amor? Papai, foi o melhor dia de todos. A professora pediu que a gente faça uma história com desenhos. E eu já sei o que eu vou fazer. Você já sabe o que vai fazer? Você é esperta demais. Então quer dizer que nessa história eu serei um urso e a mamãe será um passarinho. Sim, mas também pensei em escrever daquela vez que a gente foi no campo e encontramos um monte de flores lindas. Eu amo flores. E a mamãe, a senhorita não ama, não? Vem cá me dar um abraço que eu já tava morrendo de saudade do meu anjinho. Mãe, a prof me deu um presentinho hoje. Quer ver? Eu quero. Peraí. Nossa, a professora te deu? Aham, e amanhã ela quer tirar uma foto comigo depois da investidura. Que lindo, filha. Nossa, agora você vai virar uma aventureira de verdade, hein? Que responsa! Meus amores, vamos comer? O cheiro tá bom. Querido Papai do Céu, muito obrigada por essa deliciosa comidinha. Em nome de Jesus, amém. Amém. A investidura é muito mais do que um lenço. A investidura é um compromisso. É também uma mensagem da graça de Deus sobre os filhos e os pais também. Aqui na Bíblia, em Apocalipse 3, verso 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É momento de decidir, de chegar mais perto. Enquanto a Cíntia canta, eu queria que você se levantasse em nome de Jesus e viesse aqui à frente, abrindo o seu coração a Ele. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Mãe, eu quero ir. Meu amor, você pode ir se você quiser. Nós te acompanhamos, tá? Mas voltas triste como... Mas a gente já sabe de Jesus. A gente ora, a gente vem na igreja, a tia Denise ensina a Bíblia lá em casa. Eu não tô pronto ainda, mas você pode ir. A gente veio aqui pra te acompanhar, meu amor. Vamos, por favor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Oi, Duda. Tô bem aqui, meu anjo. Pode falar. Desculpa, pai. É que eu tô sem ideia. Ainda faltam 2 desenhos. É a história dos desenhos? É assim. Mamãe disse pra você me ajudar, que ela tá tomando banho. Me ajuda, papai? É claro que eu te ajudo, meu amor. Mas antes, que tal a gente brincar um pouco? De esconde-esconde. E quem sabe a gente não acaba encontrando essas ideias por aí. Sim, eu vou me esconder agora. Eu vou só ver quem tá na porta e daqui a pouco eu vou te procurar. Quero ver você me achar. Ah, eu vou te achar.
Duda! Meu Deus, Regina, chama a emergência! Duda! Regina! O que aconteceu? Chama a ambulância, Regina, pelo amor de Deus! Duda! Chama a ambulância, Regina! Chama a ambulância! Pelo amor de Deus, chama a ambulância! Chama a ambulância! Nossa, professora? Nós não esperávamos por você. Perdoa a bagunça. Por favor, Regina, eu que te peço desculpa por ter vindo assim. Mas estão todos muito preocupados. O pastor, o diretor da escola, o diretor do clube de aventureiros. Todos querem vocês de novo lá na igreja. E eu trouxe um presente para vocês. Meu anjinho. Minha pequena. Ela não conseguiu terminar a historinha que ela tanto queria. Eu sinto que a vida dela não terminou. Foi só uma pausa. E quando Jesus voltar, essas páginas em branco vão ser escritas por ela. Lá no céu, a nossa menina. Eu creio. Eu tenho certeza que ela vai estar lá. Eu também tenho essa certeza, professora, sabe? Aquele dia da investidura dela, o dia que ela aceitou Jesus, no apelo do pastor, nós também estávamos juntos. Mas Regina e eu não estávamos preparados. Mas ela não teve dúvida. Não. E a certeza e a esperança de que um dia estaremos juntos novamente. Alguns meses atrás, eu estive aqui nessa igreja. Eu sei que a vida nos apresenta momentos difíceis, desafios e surpresas, muitas vezes agradáveis ou desagradáveis. Mas eu me lembro que eu fiz uma pregação e eu fiz um convite naquele dia, naquele sábado. E Deus atuou de uma forma muito especial. E vocês aceitaram o chamado, o convite, o apelo. E hoje vocês estão aqui, entregando a vida a Jesus. Eu tenho certeza absoluta que, mesmo a Duda não estando aqui, um dia, quando Jesus voltar na manhã da ressurreição, ela vai poder saber tudo o que aconteceu por influência dela e pelo poder do Espírito Santo. Eu estou muito feliz com a decisão de vocês. Parabéns. E nesse momento, o coral da Escola Adventista vai fazer uma homenagem a vocês. Por isso estou aqui. O vento ele
Eduarda foi um instrumento, realmente, ela foi um instrumento que Deus usou para nos aproximar cada vez mais. Ela me ensinou muita coisa, ela me ensinou a amar além de mim mesma. Mamãe hoje tem que ler a Bíblia. Mamãe, a gente ainda não leu a Bíblia. Mamãe, antes de dormir, tem que agradecer Papai do Céu. Então, assim, todos os dias era uma nova etapa para mim e para o Emerson, porque ela estava nos ensinando. De verdade, ela foi usada para aproximar cada vez mais Deus da nossa família, né? De mim e da Regina. Foi um baque, lógico, né? Porque nenhuma mãe está preparada para perder o seu filho, jamais. Mas Deus me deixou muito forte, Ele me deu muita sabedoria. Ele está me dando muita sabedoria a cada amanhecer, a cada dia. É força e sabedoria o tempo todo. A gente acredita que ela está dormindo e que ela vai acordar, né? Então isso fortaleceu muito, é nisso que a gente crê. Quando eu pego na saudade, eu falo, Senhor, eu sei que ela está descansando em Teus braços. E agora eu preciso da nossa salvação para o nosso reencontro. Aquele dia não era o fim. Aquele dia não era o ponto final. Porque a esperança do reencontro é maior. A minha vontade do reencontro é maior do que a minha dor. Vai ser o melhor momento da minha vida, né? Vai ser o reencontro quando a gente reencontrar com ela. Eu acho que eu vou correr, filha, e abraçar e não querer soltar mais. E falar, agora vai ficar só comigo. Pois ele a porta já